E aí, galerinha, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, eu sou o professor Piazza, para quem não me conhece, né, do aula de Biologia, e hoje eu vim aqui para a gente resolver quatro questõezinhas da prova da PUC Campinas, né? Eu vou resolver com vocês as questões que apareceram na prova geral, né? Porque eles dividem em três, eles dividem em prova para Direito, prova para Medicina e a prova dos cursos gerais. Eu vou resolver as dos cursos gerais. Eu dei uma olhadinha nas questões da prova de medicina, eu não gostei muito delas não, para ser bem sincero, viu? Umas questõezinhas meio mal elaboradas assim. Eu achei que essa prova aqui de cursos gerais, né, ela estava mais bem elaborada, então eu falei, vou resolver com eles, tá? Então são quatro questõezinhas só, algo bem rapidinho aqui, tá bom? Então, ó, a primeira questãozinha é a questão de número 17 que está aparecendo aí para vocês. Ela fala assim, ó, a colonização do ambiente terrestre pelos vertebrados teve início no período devoniano, há mais de 350 milhões de anos. No entretanto, no entanto, a independência de água foi conquistada posteriormente com. Galera, independência de água não significa que o ser vivo não precise de água. Ele precisa de água, assim como qualquer outro ser vivo. Se ele não ingere água, não tem funções metabólicas, nada disso, né? O que acontece é, alguns animais vertebrados chegaram no ambiente terrestre, por exemplo, os anfíbios, mas ainda eles possuíam uma dependência de água para processos relacionados à respiração, para processos relacionados aí à reprodução, tá legal? Então ele fala lá, ó, letra A, desenvolvimento de locomoção tetrápode. Tetrápode, quatro membros locomotores. Não é, porque anfíbio é tetrápode e tem dependência de água, né? Letra B, evolução de pulmões para as trocas gasosas. Novamente, anfíbio apresenta um pulmão muito simples, um pulmão saculiforme, que a gente chama, né? Que é um pulmão que não é muito eficiente, tanto que ele tem também uma respiração cutânea, né? Mas não foi uma característica decisiva para a conquista do ambiente terrestre. Excreção principalmente composta por ureia. Outros animais também apresentam ureia e estão em meio aquático. Então, por exemplo, alguns anfíbios têm isso, alguns peixes, tá legal? Então não é a característica de conquista do ambiente terrestre. Letra D, aparecimento de fecundação interna. Isso também ocorre aí em outros animais, tá? Que não estão definitivamente no ambiente terrestre, tá legal? E a letra E é o surgimento do ovo amniótico. O ovo, como nós conhecemos, presente em aves e répteis. Esse ovo amniótico, ele tem uma série de estruturas, né, o core, o âmino, o alantoide, que são estruturas que vão manter o embrião vivo lá dentro, nutrido, protegido contra impactos mecânicos, tá legal? Então, sim, essa é a característica que permite conquista do ambiente terrestre, tá? Além disso, né, essa característica surge em répteis e ela está presente, e ela é acompanhada também por outras características. Por exemplo, a pele queratinizada. Uma maior quantidade de queratina na pele vai influenciar aí numa menor perda de água por transpiração. Então, a alternativa correta é a letra E. Questãozinha 18, uma questão muito bem bonitinha, né? Muito elaborada. É um gráfico, né? Ele fala lá, ó, considere as etapas do desenvolvimento de uma comunidade apresentadas na figura a seguir e as afirmações abaixo. E aí ele pergunta pra gente quais das alternativas estão corretas, né? Então a gente tem que julgar o item 1, o item 2 e o item 3. O item 1, ele fala assim, ó, as curvas x e y podem representar, respectivamente, produtividade primária líquida e a biomassa. Bom, produtividade primária líquida, galera, ela vai ser igual à produtividade primária bruta, ou seja, tudo aquilo que é produzido, né, por parte dos produtores, no caso convertido, para ser mais preciso, né? Então, conversão de energia luminosa em energia química, disponibilização de glicose, menos o R. O R é o consumo, né? Que a gente geralmente representa por respiração. Então, o que a gente tem aí no gráfico, né? Nós temos lá, ó, produtividade bruta está lá em cima, né? Aí depois nós temos a curva X, que representa para a gente uma curva que está intermediária, né? E embaixo o R. O X, ele pode sim representar a produtividade primária líquida. Por quê? Eu tenho um bruto, aí eu tenho um consumo aqui embaixo, o que sobra, que é a curva X, é a produtividade primária líquida. Só que ele está falando que Y é biomassa. Tá vendo que nesse gráfico nós temos três etapas, etapa 1, 2 e 3.
são as etapas da sucessão ecológica, ecese, série e clímax. Tá legal? Ao longo do desenvolvimento dessa sucessão ecológica, né, nós vamos tendo um aumento da biomassa. Por quê? A comunidade começa lá com espécies pioneiras, então gramíneas, musgos, líquens, coisas do tipo, e vai aumentando até chegar numa floresta no estágio de clímax. Legal? Então, é esperado que a biodiversidade, a biomassa e a complexibilidade de nichos ecológicos, ela aumente ao longo do tempo e não diminua como está acontecendo na curva Y. Né? Então está errado. O item 1 está errado. Se o item 1 está errado, a gente só fica entre as alternativas D e E. Olhando as alternativas D e E, a gente sabe que o 3 está certo. O que diz o 3? Na fase 3, a comunidade apresenta teias alimentares complexas. Sim, porque a fase 3 é a fase de clímax. Né? É o auge daquela comunidade. É um momento onde a produtividade primária daquele ambiente é muito semelhante ao consumo. Legal? Gente, desculpa, eu tô meio gripado, tá? Já fiz o teste, não é Covid. Ó. Aí o item 2, né, é o que diz pra gente qual é a alternativa correta. Então ele fala lá, ó, uma grande quantidade de carbono é armazenada na fase 2. Sim, uma grande quantidade de carbono é armazenado na fase 2, sim. Tá legal? Esse armazenamento de carbono, galerinha, na fase 2, se deve aqui a uma alta taxa de fotossíntese. Tá legal? Então, o que nós temos aí é uma fotossíntese bem acentuada e esse processo é responsável pela fixação do carbono. Tá legal? Então, a alternativa correta é a letra D. Tá legal? Então, exercício 18, letra D. Exercício 19. Né? Temos um texto que, segundo aqui, está falando que é para usar das questões 19 a 22. Né? O 19 fala o seguinte, eu não vou ler o texto, não há necessidade, né? Ele dá uma descrição, tudo, de como plantar rosas, mas não é relevante para o texto. O 19 fala assim, ó, nas rosas, o número básico de cromossomos é X igual a 7. Tá? Então, N igual a 7. O número haploide, o conjunto haploide de cromossomos é igual a 7. No gênero rosa, são encontradas espécies com diferentes ploidias. O encontro de gametas de uma espécie diploide, então 2N. Ó, se N é igual a 7, 2N vai ser igual a 14. Tá legal? Então 2N é igual a 14. E uma espécie tetraploide. Tetraploide é 4N. Então se N é igual a 7, 4N é igual a 28. Né? Porque 4 vezes 7, 28. Legal? Resultará na formação de embriões com... Bom, o embrião ele é formado a partir do desenvolvimento do zigoto. E para a gente ter o desenvolvimento do zigoto, é necessário que ocorra um processo meiótico. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa célula 2NH14 e vamos fazer meiose. Meiose, um processo no qual uma célula mãe origina 4 células filhas, que são os gametas, com metade do material genético. Significa que essa célula 2N igual a 14, ela vai formar gametas N igual a 7. A célula que é tetraploide, 4N igual a 28, ela vai sofrer meiose, ela vai formar aí estruturas nesse processo meiótico, que é 2N, tá legal? Igual a 14. Tá legal? Então, o que vai acontecer aí? Nós vamos ter uma estrutura N igual a 7, se juntando com uma estrutura 2N igual a 14. Né? E isso vai formar uma estrutura que é triploide, 3N, igual a 21, porque fica 14 cromossomos lá do 2N, mais 7 cromossomos do conjunto haploide. Então, 14 com 7, 21. A alternativa correta é a letra C pra gente, tá bom? E por fim, o exercício 20, o exercício de botânica. E fala assim, ó. A rosa é um exemplo de planta dicotiledônea. Então, 2 grupos. Monocotiledônea, que são as plantas onde a gente encontra o milho, a cana-de-açúcar, a grama, né? Aquelas plantas que têm folhas lineares com nervuras paralelas. E as dicotiledôneas, ou eudicotiledôneas, esse seria o termo mais correto, né? São as plantas que têm folhas com nervuras ramificadas, né? São as árvores frutíferas aí no geral, tá bom? Então a rosa é um exemplo de dicotiledônea e, portanto, apresenta algumas características desse grupo.
Como? Dois pontos. Letra A. Letra A fala flores trímeras. Não, flores trímeras, ou seja, com 3 pétalas, é uma característica de monocotiledônia. Pensa num lírio. Tá? O lírio ele tem 3 pétalas. Raiz pivotante e folhas pecioladas. Raiz pivotante é uma raiz central, da onde parte as ramificações, tá certo? A Eudicotiledônia tem isso. Monocotiledônia, a raiz ela é toda ramificada, tá? Ela não tem um eixo central, tá legal? E folha peciolada, tá certo também. Pecíolo, galera, é um cabinho que sustenta a folha no resto da planta. Monocotiledônia não tem isso, ela tem uma estrutura que é chamada de bainha, tá bom? Então a alternativa correta, letra B. Alternativa C, folhas invaginantes e estômatos. Estômatos tem qualquer um dos dois. Essa folha invaginante eu acho que ele criou aí, tá? Porque eu procurei num dicionário de botânica aqui, eu não achei essa terminologia não. Letra D, feixes vasculares dispersos. Não, o feixe vascular ele está organizado ao longo aí de um câmbio, né? Não está disperso. Quem está disperso é na monocotiledônia. Letra E, 2 cotilédones, tá certo? E venação foliar paralela, ou seja, nervuras paralelas. Não, nervura paralela é no grupo das monocotiledôneas. Tá legal? Então, galerinha, este foi as 4 questõezinhas aí que competem a biologia, né? Do vestibular aí da PUC de 2022, né? Para aqueles que vão prestar os cursos gerais, com exceção de medicina e com exceção de direito. Se alguém quiser que eu resolva alguma das questões dessas outras 2 provas, me manda uma mensagem, eu resolvo, tá legal? Pode mandar lá no Insta mesmo, a gente troca uma ideia, tá bom? Então, do mais é isso, galerinha. Fiquem atentos aí, nós vamos fazer resolução, né, dos demais vestibulares. No domingo, né? Domingo e segunda agora nós temos a resolução da Unesp, tá? Então fiquem atentos a isso, tudo bem? Espero que vocês estejam indo bem. Bom, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, gente, não tem muito a ver com vestibular, quer dizer, tem diretamente, né? Eu vou colocar na descrição aí do vídeo uma chave Pix. Calma, eu não vou pedir dinheiro para vocês, para mim, tá bom? Eu vou colocar uma chave Pix de um cursinho popular, né, que eu trabalho em Campinas há mais de 8 anos. Tá? Então é um cursinho popular, a gente não ganha nada por isso, tá legal? Pelo contrário, eu sou de Amparo e dou aula em Campinas, né? Então eu, de certa forma, tenho um gasto para ir até lá. Mas o dinheiro que eu vou colocar da chave Pix, eu já vou colocar direto a chave Pix do cursinho, tá legal? Para quem quiser fazer alguma doação, alguma coisa assim, tá? Porque isso nos ajuda bastante. Para que serve esse dinheiro, né? A gente utiliza ele para fazer xerox, a gente utiliza às vezes para custear vestibular de alunos que não conseguem pagar, né? Então, assim, é uma ajuda para o cursinho, não é uma ajuda para mim de maneira alguma, tá legal? Então, é para quem se sentir à vontade, aí vai estar a descrição da chave Pix do cursinho. O cursinho chama Cursinho Trio, tá bom? Ele acontece lá no centro de no centro de Barão Geraldo, né? Próximo ali ao Unicamp, tá legal? Então, aqueles que tiverem afim, tá? Vai lá, faz lá uma doação, R$1, 50 centavos. O que você for doando, gente, isso sempre nos ajuda, tá legal? Então, é isso. A gente se vê aí na próxima resolução. Aquele beijo, aquele abraço pra vocês e até a próxima. Tchauzinho, gente.